Show de bola então, a gente já tem aqui o nosso Vuex funcionando, né? É, Temos aqui as nossas actions, a DD to do, toggle to do, remove to do, e temos aqui as mutations, né, para fazer a manipulação do state, todas as que a gente já precisa. Agora só falta a cerejinha do bolo, né? Só falta a gente vir aqui e passar uma para essa outra view aqui, que é a nossa Kanban board, né? Que ainda não está feita. Vamos fazer isso agora, né? E aproveitar e tentar reutilizar o componente to do nessa lista de Kanban, né? Vamos lá então, aqui no nosso Kanban board eu vou criar um estilo, né? Só para deixar um pouquinho mais bonitinho. Aqui ele está usando um lang stylus, mas eu acho que eu nem usei esse cara, né? Tá usando exatamente, tá usando CSS. Então eu vou remover esse lang stylus aqui. Isso aqui é um CSS Preprocessor, né? É como se fosse um SAS aí da vida. Ele permite que você adicione variáveis e etc. no seu CSS, mas não vai entrar o caso agora. Então vamos lá, eu vou colocar aqui container board, né? Porque a gente vai ter que fazer umas coisinhas aqui. Aqui é a nossa class, né? Div class container board. Board, beleza. E aqui por enquanto eu só vou colocar um rate, eu acho que não vai funcionar com rate 100%, né? Rate 100%. Vou colocar um background color, né? Background color red. Não lembro como é que eu montei a estrutura por fora. Olha lá, ele não pegou o rate 100%. Por quê? A gente precisa definir uma altura fixa para isso. E a gente já sabe, como o Spectre reseta o CSS pra gente, que isso aqui não tem borda, não tem nada. Então a gente precisa pegar a altura da header, né, que ficou aqui com 100 de altura, e diminuir isso de 100 VH, simplesmente. Então a gente pega um rate é igual a calc 100 VH, que é a proporção da tela em altura, né, menos 100 pixels. Com isso daqui ele já pega a altura pra gente. Olha lá, não deu barra de rolagem, ó. Pegou exatamente a altura. E aqui eu vou colocar um pouquinho de padding nesse cara, tá? Vamos lá, padding. Pode ser 10 pixels. 10 pixels acho que já tá bom. Vou tirar o background color. Beleza. E agora eu vou vir aqui no Spectre. Spectre.css. E vou pegar um carinha que ele já tem pronto aqui pra gente fazer o nosso Kanban board, né? Vou vir aqui em Docs Components Panels. Eu vou usar esse cara aqui para fazer os boards, tá? Poderia usar um card ou poderia fazer na mão, mas vamos fazer aqui, né? Vou colocar aqui dentro um panel. Beleza. Aqui a gente vai vir aqui, né? Ele não vai pegar, né? A gente tem que fazer um column antes, né? Ponto columns. Fazer uma gridzinha aqui, né? Isso aqui são coisas do CSS, tá? Não se preocupem. Basta copiar aqui, que tudo isso aqui está na documentação do Spectre. E eu vou colocar um column.col 4, pode ser. E dentro dela eu vou colocar o nosso painel. Opa, estou confundindo tudo aqui que não estou acostumado com o Visual Code. Olha que interessante. Vamos lá, aqui. Beleza, joguei para dentro e joguei para dentro. Show de bola. Beleza, já ficou aqui, né? Só que aqui eu posso colocar simplesmente aqui, né? No painel. Já posso colocar essa classe e remover uma div. Fica mais limpo o negócio, vai dar o mesmo resultado. E aqui eu vou colocar o meu columns. Eu vou colocar até um style scoped aqui para não interferir, né? No resto do CSS. Aqui eu vou colocar o nosso columns com uma altura de 100%. Rate 100%. Que é para ele pegar a altura aqui do pai dele, né? Que é o container board, né? Ou seja, ele vai ter essa mesma altura aqui, ó. Ele tem 100 VH, né? Menos 100 pixels.
E o nosso ponto columns, dentro dele ponto column, ponto panel, eu quero que ele tenha um rate 100% também. Salvando aqui. Ele não pegou. Ah, pegou sim. Aqui faltou dar o refresh. O CSS assim, ele é um pouco mais chato. Beleza, já tem aqui a altura inteira aqui do nosso painel. E aqui eu vou colocar, nesse primeiro card, vou colocar aqui, a fazer, né? Vou colocar aqui to do. Beleza, a gente pode colocar ele aqui. Beleza, aqui a gente deu uma cortadinha no vídeo aí, mas vocês nem perceberam, né? Vamos lá. Beleza, aqui eu vou colocar, né, o to do, que são as tarefas para fazer, e as tarefas que foram concluídas. Então eu vou duplicar essa minha coluna de baixo aqui por enquanto. Duplicarei aqui. Vou colocar aqui as tarefas que foram concluídas, ou seja, done, né? Beleza, já temos dois cards aqui. No caso, é melhor eu fazer separado esse column, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ponto div, ponto column, ponto col4, nas duas divs aqui. Opa. E vou jogar o painel para dentro aqui. E da mesma forma aqui fora eu vou fazer isso daqui também. Aqui eu só vou duplicar aqui a minha, duplicar a minha div. Que daí ele separou um pouquinho. Então aqui a gente vai ter que fazer algumas alterações, né? Aqui eu vou só colocar o ponto columns, ponto column. Se eu der um espaço aqui ainda... se eu der um espaço aqui ele já funciona. Beleza, só colocar para dentro. Show de bola que ele já pegou. Continua a altura, mas eu vou fazer um estilo um pouquinho mais invocado, né, nesses cards, que tá um pouquinho feio, né? Primeiro que aqui acho que eu posso colocar um call 5. Como eu só vou ter esses dois quadros aqui, né? Até o momento eu vou deixar esses dois caras aqui. E aqui eu vou colocar no nosso painel uma outra coisinha aqui, uma estilização um pouco mais nervosa aqui. Eu vou colocar aqui um border 0, tirar a borda dele. Vou colocar um box shadow nele, box shadow. Opa, box shadow. Pode ser aqui 0.25 rm. Isso aqui não eu tô pegando um CSS meio pronto já, tá? rm. Não tô tirando esses valores aqui da cabeça, né? Até porque é meio difícil fazer isso. E aqui a cor é 485566 e a opacidade é 0.15. Show de bola. Salvando aqui, ó. Olha que efeito bacana que ele já ganhou aqui, ó. Essa sombra muito nervosa de bonita aqui, ó. Beleza. Agora dentro do nosso body, né? Eu vou tirar o neve, né? Eu não vou usar o neve. Vamos tirar aqui o neve também. Salvei. Dentro do nosso body, eu quero renderizar agora esses meus to-dos. Eu posso vir aqui e importar o componente to-do, né? Import to-do from @components. Já conversamos sobre esse arroba, vocês já sabem o que é. /to-do. E aqui eu vou registrar o meu componente to-do. Components to-do. Bacana. Só que aqui eu quero só pegar os caras que são que ainda não foram concluídos, que tem aquela propriedade checked marcada como false. Eu posso vir aqui e fazer um computed normalmente, computed, né? Posso colocar aqui, por exemplo, to-dos, que poderia ser a fazer, né? Aqui a gente pode retornar uma função filter, né? Que vai retornar um novo array
com os parâmetros que a gente quer. Ou seja, a gente pode fazer um this.store.state.todos.filter, que é o método, e esse cara vai receber um callback. Esse callback ele recebe o index, ele recebe o item atual e o array completo, se eu não me engano. O primeiro parâmetro é o item, o segundo é o index e o terceiro parâmetro é o valor do array completo. A gente, por enquanto, só vai usar o item, né, que é o primeiro array. Podemos chamar de to-do aqui no caso, para ficar mais didático. E aqui eu quero retornar se a propriedade to-do.checked for igual a false. Se não existir o to-do, se o to-do não estiver checado, eu quero que ele retorne nessa lista. Então a gente pode vir aqui, né? E aqui por enquanto eu só vou renderizar essa lista. Vamos lá. Que eu só vou jogar o to-dos. Show de bola. E aqui vamos ver como é que isso aqui... Opa! Vamos ver como é que isso aqui fica. Fica vazio, né? Porque eu não adicionei nenhum. Vamos adicionar algum aqui. Teste. Adicionamos. Agora se eu vier aqui no Kanban Board, ele não listou. Por que ele não listou? To-dos é porque eu não retornei. Tem que retornar, né? Gênio do crime. Return. Show de bola. Beleza, ó, já retornou aqui um to-do. Se eu vier aqui marcá-lo como concluído, ele já não vai mais retornar ali, ó. Isso já está vindo do Vuex. Eu posso criar esse computed, legal. Só que o lugar mais ideal para esse cara não é no próprio store, no nosso próprio store lá do Vuex. A resposta é sim, né? Mas como que a gente faz isso? Como a gente tem as mutations, os setters, as mutations, as actions e o state, nós temos outras propriedades no store, que é o getter, né? A gente pode criar getters para facilitar a nossa vida. O que os getters são? Geralmente, quando você precisa de um dado que está no seu state do Vuex, mas que você precisa fazer alguma tratativa antes nele, você vai usar um getter. O getter ele não pode alterar o estado, só o mutation que pode fazer isso, mas ele pode retornar, por exemplo, uma lista nova, que é justamente o caso do filter. O filter não altera o estado da lista que a gente está fazendo o filter. Ele vai nos retornar uma nova lista com os novos valores. Então ele usa o princípio de imutabilidade. Vamos criar aqui no nosso store uma outra constante aqui, chamada getters. E dentro desses getters eu quero ter o unchecked, pode ser. Unchecked. E aqui eu vou retornar exatamente esse cara aqui. No nossos getters, né, a gente pode receber aqui o state normalmente. E aqui a gente pode retornar, né? State.todos.filter. Faltou return de novo, né? Já ia dar a mesma cagada que deu no começo. Item, pode ser to-do, né? A gente usou to-do lá. Eu quero que seja to-do.checked igual a false. Se for falso, é porque eu quero retorná-lo, porque ele não está checado. E aqui eu tenho que passar no meu store, né? Juntamente com no construtor desse store aqui, né? Eu tenho que passar os getters também. Bacana, lindo de legal. E aqui a gente pode simplesmente fazer um map getters, né? A gente tem o map mutations, map actions e a gente tem também o map getters from Vuex. E aqui a gente pode simplesmente fazer isso daqui. Map getters. E aqui eu quero mapear o getter. Aqui eu quero mapear o getter unchecked, né? Que eu criei lá, unchecked. Só isso. Vou salvar aqui e vou alterar aqui para unchecked. Vamos ver qual que é o resultado. Foi problema porque eu peguei o state da forma errada, que eu não pego ele fazendo estruturação, ele vem dessa maneira aqui pra gente, ó. Ele vem... Opa!
Ele vem assim, ó, ele não vem na forma de um objeto. Se eu der um refresh agora está funcionando. Veja aqui que ele está vazio, né? Se eu vier aqui fazer um teste, da mesma forma que estava no nosso componente, ele vai aparecer aqui. E se eu marcar como concluído, ele vai desaparecer aqui. É exatamente esse o comportamento que a gente quer. E a mesma forma, eu quero criar um getter, que são os caras que estão checados. Então vamos lá, checkeds, né? E aqui vai receber o state. E eu vou retornar o state.todos.filter todo. E ele vai me retornar o todo se ele estiver checado. Show de bola. E aqui a gente pode mapear esse carinha também. Checkeds. Identando. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa no nosso checkeds. Checkeds. Beleza. Opa, fiz errado aqui. Deu algum chabu. Vamos ver qual que foi o chabu. State com 2 T's não existe. Eu digitei com 2 T's aqui. Beleza. Agora sim. Beleza, se a gente vier aqui agora e adicionar um to-do, teste, ele vai aparecer na primeira lista e na segunda não. Se eu vier aqui e marcá-lo, ele vai aparecer na segunda lista e na primeira não. Vou remover e ele desapareceu também aqui das minhas listas. Agora vamos usar o to-do, né? O componente to-do para renderizar essa lista. Vamos lá então. Posso chamar aqui, né, o to-do. Opa, aqui dentro mesmo. Vamos lá. Panel body. Aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa listinha de to-do. To-do. 2 pontos key. Eu quero que a key seja uma propriedade chamada todo.id, que ainda não existe, mas vamos fazer um vfor aqui. vfor to-do in uncheckeds. E aqui eu posso passar o meu to-do, que é o to-do. Nada aqui ainda, vamos criar aqui uma nova task, uma nova tarefa, teste. Adicionei. Vim aqui, olha aqui que já apareceu, interessante, né? Bacana. Aqui a gente pode inclusive colocar um estilo customizado para esse to-do, né? Vamos ver aqui como é que está a nossa classe aqui. Tile, né? Aqui eu posso colocar aqui um estilo customizado no meu Kanban, só para esse tile, né? Tá, depois de pesquisar ali na documentação, eu vi que se eu pôr um P aqui no tile action, ele vai quebrar certinho aqui do jeito que a gente quer. Então vamos vir aqui no nosso componente tile e colocar um P nas actions. Não pegou. Por que que ele não funcionou? Tá reclamando do quê? No parsing. É nos buttons aqui na real. Posso deixar para baixo e deixar para cá. Beleza, agora sim. Se a gente vier aqui, ele zoou tudo. Provavelmente é esse tile centered aqui. Deixa eu tirá-lo. Continua quebrando, que é uma maravilha. Tile content. Ah tá, é que ele não tem daí no tile action, né? É fora do tile action. A gente vem aqui, apaga isso daqui. E coloca um novo parágrafo no tile content com os botões que a gente quer. Beleza, agora sim ficou aqui e aqui também. Tem os dois carinhas aqui. Vou deixar um ícone um pouco maior aqui agora, né? Vou deixar um pouquinho maior. Icon 2x pode ser. Ficou maior. E aqui pode ser tile centered também. Tile centered. Opa, tile centered. Jogou para baixo, ficou bem louco, né? Não ficou muito bom não, na verdade.
Acho que eu vou deixar assim mesmo. E vou deixar dessa maneira aqui, ó. Já vou colocar esse estilo aqui global para todo mundo. Acho que vai ficar legal. Vamos colocar aqui esse carinha aqui. E eu vou jogar para lá, direto para o nosso tile. Para o nosso to-do, na real. Show de bola. Agora a gente pode dar um pouquinho mais de padding, né? Pode ser uns 10 pixels. Pode ser um REM que é 20 pixels, né? Show de bola. Aqui eu acho que pode ser uma div, não precisa ser um parágrafo. Div, só para diminuir esse espaçamento. Ficou legal até. Tá bem aceitável. Beleza. E aqui, se a gente ver aqui, ó, já tá reutilizável. Bacana, né? Vamos aprendendo aí a reutilizar componentes. E aqui o nosso to-do, ele também emite aqui umas ações, né? Que é o toggle e o remove. E a gente precisa ouvir aqui no nosso componente Kanban também esse toggle e o remove. Aqui eu só vou fazer outra coisinha, né? Que é fazer a listagem dos que estão checados também aqui embaixo. Só vou copiar ali em cima. Já copiei, na verdade, né? Colar o to-do. E aqui vai ser no checked. Bacana, que está vazia a lista. E aqui agora a gente precisa capturar as ações aqui de concluir, remover, porque o componente lá está lançando legal, só que a gente não está capturando isso daí, né? Então vamos capturar. No meu to-do, né? Eu vou simplesmente aqui mapear, né, as actions que a gente tem. Então vamos aqui chamar o map actions. E aqui nos nossos métodos do componente, methods, vamos aqui mapear as nossas actions. As ações lá do nosso store, né, vocês se lembram, são o remove to do, no caso de remoção, e o toggle to do, no caso de concluir o to do ou de remarcá-lo, né? Então vamos lá, remove to do e o toggle to do. E aqui simplesmente, né, no nosso to do, vamos lá aqui, marcar aqui, ó, vou selecionar os dois carinhas aqui. E aqui, ó, fiz o errado aqui, né? Vamos selecionar os dois carinhas. E aqui depois do to do, vamos passar aqui, né? Antes do que? @remove, eu vou chamar o remove to do. E no @toggle, eu vou chamar o toggle to do. Que são os métodos que a gente acabou de mapear, que vão fazer a chamada lá para o nosso... vão fazer um dispatch aqui para as nossas actions. Então, teoricamente, né, se eu vier aqui concluir, ele jogou esse carinha para cá, ó, olha que interessante. Se eu desmarcar, ele joga de volta. Se eu remover, ele simplesmente remove. Olha que bacana que já está funcionando aqui o nosso to-do. Se eu clicar aqui e vier para cá, ele está marcando aqui como concluído. Se eu vier aqui, desmarquei, olha que interessante. Tudo isso simplesmente com JavaScript, só com o client. A gente tem tudo isso aqui em memória. Mais para frente agora a gente vai ter alguns ajustezinhos para fazer, né? E mais algumas coisinhas só. A gente vai adicionar aqui umas ações para remover todos os to-dos ou para concluir todos. E vamos ver como fazer isso de forma elegante. Então, vamos seguindo aí.